De volta com o Educador Entrevista, eu converso aqui com a professora Raira Silva. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Muito obrigada novamente. Bom, estamos aí, né, já há algum tempo nessa questão de conflito, né? Israel com a Palestina, com a faixa de Gaza, agora o Irã no pacote, o mundo inteiro focado nessa questão e muitas vezes as pessoas ficam distantes das causas, né, e dos fatos que motivam esse conflito. Não são questões de hoje, né, mas que também se agravam muitas vezes por questões superficiais, ainda mais quando a gente vê as discussões nas redes sociais que transitam por uns caminhos que não tem nada a ver com a história. Isso mesmo. A gente tem na mídia uma grande repercussão, muito voltada para a questão da Palestina também, a faixa de Gaza, que agora vem eclodindo, vem ganhando contornos diferentes. Não é um assunto fácil de explorar, de trabalhar, porque é contraditório, inclusive, entre os historiadores, né, as relações de como se constituiu esse conflito. A gente sabe que depois de 1948, quando se instala o Estado de Israel, a gente começa a ter um tipo de contorno entre os países árabes do Oriente Médio que acabam acirrando muito uma espécie de conflito mesmo, de cenário conflituoso com Israel, que desde seu início, desde sua instauração, começa a trabalhar em cima de uma política de segurança muito alimentada pelos Estados Unidos. Perfeito. E, de fato, né, quando a gente pensa hoje no chamado Estado de Israel, né, a estrutura que se tem, que vem se consolidando desde a época do período aí da Segunda Guerra, né? Não é o mesmo Estado bíblico, né? Acho que muitas vezes as pessoas confundem isso, né? É uma estrutura que se consolida muito tempo depois e que com contornos também de, olha, a Inglaterra ocupava o espaço anteriormente, né? Então a gente já tem uma série de questões de colonização instaladas na área. Exatamente. A gente tem o que a gente chama de pan-aberismo, né? Que é um conjunto entre os países do Oriente Médio, trabalhando em prol de uma identidade cultural islâmica, pérsica, que vê Israel um pouco diferente ali, porque ele é o único Estado nacional, Estado-nação, que tem como base de religião o judaísmo, né? É o único Estado judeu. Então, a gente tem já um conflito religioso que se acirrou ainda mais conforme o passar dos anos. E aí a gente acaba caindo nisso, né? Hoje a gente tem nas redes sociais uma série de especialistas, né, em Israel, em Palestina, em Irã, etc. Mas muitas vezes a discussão pública ganha um contorno muito do clichê, do preconceito, etc. Muitas vezes com a questão do próprio Irã, né? A gente vê muito uma associação do Irã a um contorno árabe, sendo que é um país persa, não é? Com uma cultura completamente diferente. Exatamente. A gente teve, no período em que o Estado de Israel se constitucionalizou, de fato, uma monarquia, né, que se desdobrou com o tempo até 1979, quando acontece a Revolução Iraniana. A partir de 79, a gente tem um contorno diferente de uma república islâmica que trabalha num sentido de ir contra a colonização, né, a neocolonização também dos Estados Unidos e da Europa. Por isso, a gente também tem uma alimentação desse ódio, desse conflito com Israel, que tem muita aliança com os Estados Unidos desde o início do Estado montado. A gente percebe também o momento que a gente vive que o interesse vai além do conflito na região, não é? Então, por exemplo, quando estávamos aí no conflito, né, de palestinos com Israel, a ONU, né, muitas vezes tentava fazer as suas votações, etc., junto ao Conselho de Segurança, mas parecia que a coisa não caminhava, justamente porque os países com poder de veto, no caso dos Estados Unidos, não deixavam as resoluções caminharem, né? Então a gente também percebe ainda que parece que a gente vive num mundo de Guerra Fria, né, entre Estados Unidos, Rússia, né, vamos colocar a China hoje no pacote,
que tem poder de decisão acima da grande maioria dos países. Exatamente. A gente continua nesse clima de Guerra Fria, né? Alguns historiadores nem trabalham com a ideia de ruptura ali, né? Trabalham com a ideia de continuidade mesmo, mesmo porque a gente também tem a China crescendo cada vez mais em questão intelectual, de formação, de trabalho científico mesmo, e superando muitas vezes a alguns setores, alguns aspectos dos Estados Unidos. Mas o clima de Guerra Fria é, de fato, algo que acirra ainda mais o conflito, porque a gente espera, na verdade, a gente está em busca desse posicionamento desses outros países em relação a esse conflito, posicionamento mais efetivo, mais forte, que, por enquanto, vem dos Estados Unidos, né? E a China, não temos certeza se ela vai entrar de fato no conflito, mas esse clima de Guerra Fria é de fato uma coisa complicada. Perfeito. E de fato, não é? Se tem esse conceito e às vezes também a gente vê que, olha, se criam regras globais, mas que muitas vezes as regras não são para todos, né? Um exemplo claro disso é a questão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Que foi assinado pelas grandes potências, etc. Quem já tinha arma nuclear, né, se comprometeu a reduzir a quantidade dessas armas e, entre aspas, quem não tinha, a não produzir. Exatamente. Né? E a gente cai no imbróglio nessa questão específica, que é, tá, olha, se acusa, né, especificamente aí o Irã, de estar produzindo armas, como foi acusado o Iraque há algumas décadas, não é? Dessa produção. E, ao mesmo tempo, quem ataca e quem acusa especificamente, que foi o Estado de Israel, né, está fora do tratado, produz armas nucleares e usa o argumento do Tratado de Não Proliferação para atacar outro país. É absurdo. Não é? De fato. O Israel se fundamentou muito no discurso de que Irã, se tiver arma nuclear, ele acaba com o Estado de Israel. A ideia é que ele é tão potente ao ponto de extinguir o Estado de Israel. E aí o medo se fundamenta muito nisso, né? O medo de Israel e de buscar formas de inibir o enriquecimento do urânio, que já está acontecendo, mas que não se tem provas, isso é importante dizer, não se tem provas de que Irã esteja, de fato, fazendo armas nucleares, né? Porque se usa o urânio enriquecido para várias questões, energia, ciência e etc. E é importante falar também que esse urânio enriquecido, esse trabalho com o programa nuclear em si, né, ele foi muito fomentado pelos Estados Unidos. Os pesquisadores iranianos iam fazer doutorado nos Estados Unidos no início dos anos 80, e aprenderam como manusear urânio, aprenderam a montar as suas usinas nucleares, a trabalhar com a energia, e dali para frente eles só deslancharam. Mas ainda assim não há provas de que o Irã tenha, de fato, feito arma nuclear. E aí, né, se gera toda uma instabilidade na região. Não é? Primeiro, né, pela acusação de que o Irã estaria auxiliando o Hamas na região, etc. Outros países também envolvidos no conflito. Agora, com ataque a bases americanas também, né, se gera toda uma tribulação, porque essas bases também estão em outros países. E a gente coloca, de novo, o Oriente Médio todo em pé de guerra, né, e agora com o anúncio do Trump, que não agora é a paz. Né, então, primeiro a gente bombardeia, depois a gente declara a paz. Mas a gente sabe que a coisa está num clima complicado. Tá num clima complicado. E assim que o Trump fez o pronunciamento, a gente já teve reação de Israel e do Irã ali, já um bombardeando o outro, trabalhando em cima desses ataques. Então, a gente tem um cenário muito incerto. Essa é a palavra. Continua sendo algo muito incerto. A gente não tem certeza de como que isso vai se resolver, né? E a gente fica na expectativa do fim do conflito. Perfeito.
também a gente sempre bate aí, né, e a gente falava disso, dessa questão específica cultural, né? O quanto o discurso cultural entra nesse embate, nesse debate, etc. A gente observa a própria população judaica no mundo um pouco dividida, né? Porque quando a gente pensa na construção do Estado de Israel, a gente tem muito forte o movimento sionista, né? Que é isso, né? Que é um movimento que quer a construção de um Estado. Alguns mais radicais acham que eles têm direito a toda a macro-região do Oriente Médio, né? E por isso a questão bélica é muito forte. E você tem grupos, né, judeus aí que defendem justamente o oposto, né? Que é a não criação de um Estado, que não deve existir isso e que a comunidade deve ficar longe de qualquer questão bélica. Sim, quando Israel teve, assim, quando a ONU fez a institucionalização do Estado de Israel em 46, ela estava muito voltada para a Segunda Guerra, para aquelas questões todas do Holocausto, né, de toda a dizimação do povo judeu. E aí ela viu a necessidade de se criar um espaço para que houvesse essa proteção, né, para os judeus mesmo, né? E ali há diversos atritos e conflitos ali mesmo na faixa de Gaza, de pessoas, de acampamentos que pensam que precisam tirar aquela faixa de Gaza ali, né, e ficar naquele espaço todo. Grupos rebeldes, que a gente também trabalha com uma noção de contra, né, a Palestina, no caso da faixa de Gaza. E acaba que fica sendo um conflito interno também, né? Um conflito doméstico, difícil de resolver. E, de fato, não é, a gente acaba observando justamente isso. Não é? O próprio Netanyahu, aí, o primeiro-ministro, está numa corda bamba política. Não é? O conflito é o que mantém ele ainda no poder, de certa forma, porque a justificativa é prorroga-se mandato porque a gente está em período de exceção, né? Porque senão já teria ocorrido eleições. Né? E toda a perspectiva que se indica é que a perspectiva de se manter no poder não é das melhores. O conflito interno também vai muito nessa ideia, né? O discurso que o Netanyahu fala sobre essa guerra que precisa fundamentar a cultura do povo judeu é algo que ele se agarra muito para, inclusive, sustentar uma guerra, porque a gente sabe que as pessoas não deve estar sendo fácil para eles também do lado de lá, né? E aí quando ele cria esse discurso, essa importância, né, nesse sentido de que ele precisa proteger o Estado de Israel, a gente acaba trazendo levantando essa pauta, essa questão novamente. E com essa questão, né? Olha, ele tem toda a questão de negociação e etc. dos conflitos externos, mas também tem os conflitos internos da comunidade cobrando. E agora, né, a gente percebe o caos que se instalou internamente justamente com isso, com a população brigando por locais em bunkers, né? A comunidade estrangeira que estava nesse momento instalada lá sendo privada de entrar em bunkers. Né? Então, também uma questão de, olha, né, a gente tenta aí fazer parcerias pelo mundo afora, mas a hora que a coisa aperta, a gente prioriza o nosso e né, vocês têm que se virar aí nesse momento. Exatamente. A gente tem muito problema em relação a isso, porque eles também precisam saber administrar a parte interna. Então, não é só o conflito externo que está pesando para o Estado de Israel. Pedro coloca uma questão interessante, né? Também da vivência próxima que o país está tendo dessa questão do conflito com os benditos prefeitos, né, brasileiros e autoridades que foram no meio de um conflito para Israel e que estão lá presos, né, vivenciando e sentindo na pele a questão dos conflitos e colocando justamente, né, como ele aponta aqui, da irresponsabilidade dessas pessoas irem para um lugar num momento de conflito.
Sim, né? a gente tem que colocar em pauta essa questão de trabalhar o assunto de maneira mais aprofundada, mais responsável. Não é indo de maneira, vou salvar não, você tem que pensar muito em relação, até para tentar tomar um partido numa guerra que é de muito tempo. Ela tem raízes muito profundas, tem um trabalho todo de entender o território do Oriente Médio. Ela é muito mais complexa do que a gente anda vendo nas mídias, né? E uma coisa que tem que ser apontado também, né, que tem havido muito questionamento, se justifica que eles foram para um treinamento relacionado à questão de segurança e etc., né? E aí se fala muito de quem bancou a ida, né? E justamente porque isso tem um fator primordial que é, né, olha, o cidadão brasileiro, eu estou bancando essa ida, né, o pagador de impostos, etc. Ah, não sou eu. Foi a empresa de segurança X de Israel que está bancando essa viagem. Isso também cai num problema legal, porque a gente tem uma questão no Brasil que é o chamado lobby, que é proibido por lei, né? Ou seja, eu não posso bancar, presentear ou etc. qualquer autoridade que eu tenha interesse futuro em alguma ação conjunta governamental. Ou seja, eu banco uma viagem para você conhecer um sistema de segurança que eu fabrico, que eu vendo, que eu treino, e meses, anos depois, essa prefeitura, esse governo, etc., essa autoridade adquire esse item. Não é? Então, a gente vai ter, além do imbróglio que esses prefeitos estão passando relacionados à questão de estarem no meio do conflito, com bombardeios, etc., né? Ficando em bunkers, quando deixam, e etc., né? Com a vida em risco, ainda vão ter um problema legal, né, de justificar essa ida. Essa ida, isso mesmo. E que na rotina do país, muitas vezes as pessoas não questionam, né? Isso não entra na pauta, né? A gente tem um discurso nas redes sociais muito padrão de, né, ou se questiona a ida, né, de uma maneira muito, ou se invoca o heroísmo dessas pessoas que foram para lá. Né? Então parece que a gente é sempre 880. Né? A gente não vê o plano médio aí de, olha, quais os interesses que estão envolvidos nesse processo. Exatamente. Né? E também o Caio coloca aqui, né, do interesse do próprio país de levar autoridades de outros países nesse momento para lá, para serem, entre aspas, porta-vozes do conflito. Isso também tem uma questão de mídia hoje muito grande. Isso também é muito perigoso, né? Porque a gente tem que colocar em pauta como esse discurso vai ser repercutido depois, né? Tanto pelas políticas externas, né? Geopolítica, o trabalho em cima disso, como o Brasil está se posicionando frente a isso e como a gente também internamente vai trabalhar com essa resposta externa, né? Porque também é isso, né? Muitas vezes, olha, eu quero passar uma imagem X e eu acabo passando uma Y. Né? Então, isso vai ter interferências aí, repercussões, até na questão do resgate dessas pessoas, né? Que é uma questão completamente tumultuada. A gente viu aí quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, toda uma operação de guerra que o governo brasileiro teve que fazer, né, para levar essas pessoas para um local seguro e depois transportar, né, os brasileiros que estavam na área de conflito, transportar de novo para o país. Não foi uma engenharia fácil, né? E quando a gente pensa nessa questão de Israel, é mais complexo ainda retirar essas pessoas nesse momento. Exatamente. Né? Com relação ao ensino de história nesse período, né? A discussão no próprio ambiente de sala de aula, universidades, é o que a Maria Ângela pergunta aqui, não é? Como é que é isso? Né? Porque desperta interesse, é lógico que dentro de sala de aula tem que seguir uma grade, tem um conteúdo aí, mas isso é pautado em especial para os alunos que estão em processo aí de Enem, vestibular, etc., e que talvez esse conteúdo venha a ser cobrado, né? ser cobrado. Sim, exatamente. A gente tem, já no terceiro ano, uma grade que trabalha com essa história contemporânea, e ali, dentro do currículo, a gente já trabalha com o próprio Oriente Médio e os conflitos que envolvem o Oriente Médio no século passado, que ainda permanecem nos dias de hoje. É difícil a gente trabalhar essa questão
porque existem muitas nuances, é muito complexo. Você tem que ter um cuidado muito grande sobre os posicionamentos entre os países, né? O que Israel está defendendo e por que está defendendo isso, o que Irã está defendendo e por que está defendendo isso, e em que isso vai acarretar nos dias de hoje também, né? Em relação ao Brasil, em relação à política externa como um todo. Exatamente. E quando a gente pensa nos processos, né, de vestibular, de Enem, etc., a visão crítica e inclusiva de todos esses olhares é importante para que o aluno tenha um melhor desempenho. Exatamente. Ele precisa ter um pensamento crítico bem aprimorado, porque não adianta tomar partido de um lado ou de outro, ou se fundamentar em coisas que aparecem na mídia, que estão repercutindo na mídia de maneira supérflua. Ele precisa entender o cenário, o contexto, em relação à história, entender a história, em relação à geografia, à geopolítica, e precisa ter esse olhar de saber como manusear, como pensar, como administrar esse conhecimento para que não caia numa vala comum. E pensando, né, o contexto do que ainda está por vir, né? Nós temos muito a questão da fala, ou seja, o discurso declaratório, e a prática, né? Então, muitas vezes a gente vê uma declaração, não, olha, nós vamos ter um cessar-fogo, mas as bombas continuam caindo, né? Então, parece que está faltando muito alinhar discurso e prática. Sim, e é um problema de muitos anos, esse alinhamento de discursos. Primeiro porque a gente tem um Israel e um Irã que não se reconhecem politicamente. O discurso, o diálogo já não está batendo muito ali. E aí, quando você tem um pronunciamento, como a gente teve ontem, do presidente Donald Trump, há uma sensação inicial de alívio, né? Vai ter um cessar-fogo, vamos, né, realmente parar a guerra. Mas, logo em seguida, a gente teve ataques de Irã retaliando, né? E Israel também, né? Como se o que ele dissesse foi completamente invalidado. E de fato é isso, né? Ou se equaliza, ou, né? E muitas vezes o próprio discurso não se sustenta, né? A gente tem aí, quando se fala, por exemplo, na faixa de Gaza, né? Uma população sitiada, né? Sem as necessidades básicas, né? Ou seja, não tem sistema de saúde, porque todos os hospitais foram bombardeados, não tem alimentação, etc. E uma negação do governo de Israel da ajuda humanitária entrar, porque diz que se a ajuda humanitária entrar, o Hamas vai cooptar essa ajuda humanitária e deixar as pessoas sem acesso ou, né, com acesso a essa alimentação, a esses recursos, desde que façam o que o Hamas quer, né? Só que aí a gente vai matar essas pessoas de fome em função disso, né? Ou não seria mais necessário, olha, vamos colocar tanto alimento e tanto recurso que mesmo que o Hamas tente cooptar, essas pessoas não vão precisar, porque elas vão ter acesso e não vão precisar se sujeitar, né, a isso, né? Não seria o caminho mais humano? Seria. Né? Então, às vezes, a gente fica com o discurso polarizado e esquece o caminho do meio. Esquece muito que quem está sofrendo com tudo isso é a população civil. Exato. São os civis que estão sofrendo com tudo isso. Exato. Tanto do lado de Israel, tanto do lado do Irã e principalmente na faixa de Gaza, pela Palestina. Exato. Né? A gente viu inicialmente aí a população de Israel sofrendo com a questão dos reféns, né, de não se ter resposta, etc. E agora você já vê isso, né, com bombardeio, né, com a guerra chegando no seu quintal. Exatamente. É isso que está acontecendo. Exatamente. E Laura aqui, né, para encerrar, né, colocando justamente essa questão da estrutura do próprio mundo mesmo, né, que muitas vezes faz o discurso, como a Laura coloca, né, de apaziguador, etc., mas muitas vezes com um contrato debaixo da manga, como ela coloca, né, o que foi feito com os Estados Unidos junto com a Ucrânia, né, olha, nós vamos ajudar desde que vocês assinem um termo que nós vamos explorar as riquezas do país por X anos. Meu Deus, né? Então, assim, a gente percebe que é mais o interesse econômico do que qualquer outra ação. Exatamente. A gente tem, desde o início, o interesse político, econômico dos Estados Unidos nesse conflito do Oriente Médio. Criou-se um discurso de que o Oriente Médio em si trabalha com países que
protegem terroristas, grupos terroristas, e em cima desse discurso, muito alimentado também pelo 11 de setembro, né? A gente tem uma política externa, uma geopolítica, que trabalha em cima dos interesses econômicos. Basicamente isso, ainda mais no Oriente Médio, tendo petróleo e outras riquezas muito válidas para o mundo, né? Exato. E aí se cria todo um conflito numa área que é grande produtora de petróleo, né, em que você tem o Irã lá, dono de uma faixa, não é, de transporte disso, ou seja, Isso. passa por eles, e ao mesmo tempo o Trump impondo no discurso que o preço do petróleo não pode aumentar, né? Ou seja, eu crio toda uma celeuma na área de produção e na área de transporte disso, e no discurso eu quero resolver o valor, que a gente sabe que o conflito interfere muito mais nisso do que qualquer discurso. Sim, e aí a gente pensa também em quem vai sofrer com tudo isso. Porque a gente tem grande parte do nosso petróleo brasileiro também é comprado derivado de petróleo do Oriente Médio. Então, o país também está atento a esse lado, né, econômico, ao mesmo ponto que a gente também trabalha com essa noção de quanto que está subindo de petróleo, se vai descer o barril do petróleo, e os Estados Unidos está, com certeza, observando bem isso. Professora, gratidão pela conversa. Eu Eu que espero que a agradeço. gente tenha aí o mais breve possível soluções, né, de fato factíveis e não de discurso, Isso. né, que tenha participação global nessa mediação e não de um ou outro país apenas, porque a gente consegue de fato garantias mais profícuas aí nesses casos. E fica sempre o convite aqui para conversar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado o convite e esperamos boas resoluções, né, Isso. para esse conflito.